Não deu para os meninos da equipe do Sub-13 do Santos neste sábado contra o Palmeiras, a decisão do Campeonato Paulista, a derrota nos pênaltis, mas como sempre na vida, toda derrota gera lições, algumas de ordem técnica, algumas de ordem emocional e algumas que eles vão ter que carregar pela vida e saber que infelizmente o futebol nem sempre depende só do esforço deles, depende da competência, por exemplo, da organização do evento, da arbitragem, que pode botar tudo a perder, né? Enfim, eu vou assistir o jogo pela Santos TV, vou falar um pouquinho sobre esta partida. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com este tema. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês aqui que neste sábado eu não vou ter mais condições de atualizar o canal, por um compromisso de ordem pessoal, social. Então, neste domingo eu volto para falar, por exemplo, da decisão do Campeonato Paulista Feminino, né? Santos e Palmeiras, o primeiro jogo, e também para a definição da arena, né? Da Vila Belmiro, da nova Vila Belmiro. Logo cedo eu votei online, né? Já entrei facilmente no sistema, tinha feito a confirmação da escolha pelo voto online anteriormente. Recebi o e-mail com o link, com a senha, entrei, votei bonitinho, votei sim, obviamente, porque quero ver a Vila Belmiro remodelada. E claro, imagino que o sim vencerá. Então falarei sobre isso no nosso próximo vídeo. E aí acompanhei, né, pela Santos TV, teve um momento lá que mais de 10 mil pessoas estavam vendo o jogo. Aliás, a partida aconteceu lá no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Para quem tem a pachorra de chamar a Vila Belmiro de Mini Arena, do jeito quando for ficar pronto, né? Mini Arena é o estádio lá de Santana de Parnaíba, que é bonitinho, viu? Cadeiras, carinha de arena e tal. Aquilo é uma mini arena, cabem 7 mil e poucas pessoas ali. O cara chamar um estádio de 30 mil lugares de mini arena é brincadeira, né? Mas vamos lá. Tá feito, foi lá a decisão, o Santos mandou lá, porque a Vila Belmiro tá em obra, né? O gramado tá em obra para preparação para o Campeonato Paulista e provavelmente para toda a temporada. Como eu disse na live desta sexta-feira, o Luiz Volpato, que é o arquiteto que projetou a nova Vila Belmiro, falou na live do blog Sou Santista que na ideia dele, vendo os trâmites, pelo que ele conhece, só a obra começa em janeiro de 2024. Ou seja, vai demorar mais um ano para começarem a quebrar a Vila Belmiro. Aí 2024 vão entregar em 2026. 2024 vai ter o Pacaembu já liberado, né, para o Santos jogar. Além, é claro, dessa parceria com o Canindé. Vamos ver, o Santos vai ter que jogar no Canindé esse ano algumas vezes, até para atender o torcedor da capital paulista. Enfim, por isso, né, o jogo dos meninos do Sub-13, das Sereias, em Santo André, né, no Bruno José Daniel, e dos meninos lá em Santana de Parnaíba. Estádio bacaninha. Assisti o jogo e vi o Santos muito melhor. O Santos perdeu nos pênaltis. Foi uma enorme injustiça a derrota do Santos. Ter ido para os pênaltis foi uma enorme injustiça. E essa é uma das lições que os meninos vão ter que aprender. E essa é uma categoria em que eles estão aprendendo, né? Que eles estão vivenciando experiências que eles não precisam repetir obrigatoriamente quando eles estiverem no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 e no principal. Vão ter outros erros, alguns novos. Mas é assim na vida, a gente vai errando, vai aprendendo. Se você persiste no erro, já sabe qual é o ditado, né? Então, o Santos dominou o primeiro tempo, colocou bola na trave, teve uma série de chegadas ao gol do Palmeiras, que jogou basicamente no contra-ataque. Aí o Palmeiras no segundo tempo deu uma equilibrada, mas no segundo tempo para mim teve o lance capital, né? Eu até fiz questão de compartilhar no Twitter, porque a cena, a não ser que alguém um dia encontre uma imagem atrás do gol, né? Que pelo amor de Deus, o jogador do Santos está entrando na área,
O moleque do Palmeiras vem e dá uma voadora nele, dá uma entrada no meio das pernas dele, o árbitro estava em cima, ele disse que tocou a bola, eu juro que eu não consigo ver onde. Quem quiser tem o corte da imagem lá no Twitter. Tô olhando de novo aqui, lá vai o jogador do Santos, vem o jogador do Palmeiras, pumba, a bola fica no mesmo lugar. E o cara não deu pênalti. O árbitro é o distinto Wilson Adalberto Silva. Né? Não tem VAR nessa categoria. E o senhor Wilson Adalberto Silva deixou correr frouxo, né? Aquela dúvida, na dúvida pro ataque e tal, né? O uso excessivo de força ali, para mim foi um pênalti escandaloso aquilo, foi um pênalti absurdo, né? Que não foi dado para o Santos. E aí fomos para as cobranças de penalidades, né? O 0-0 persistiu, o Palmeiras deu uma equilibrada e o João Sá, o zagueiro, perdeu a primeira cobrança. O João Sá, infelizmente, perdeu a primeira cobrança, depois os goleiros não defenderam, ninguém mais perdeu, foi 5-4, né? O Santos converteu as suas outras cobranças. O goleiro, o Arthur do Valle, não pegou nenhuma, né? Enfim, e o Santos perdeu a decisão de novo para o Palmeiras. Então, outra lição, a arbitragem, ela é algo imponderável, mesmo com o VAR, e nessa categoria não tinha VAR, mas mesmo com o VAR você nunca sabe o que vai sair da cabeça do árbitro, né? O que ele pode inventar dentro do campo. Então você tem que saber, porque às vezes você joga contra o time adversário e contra a arbitragem. Então você tem que tentar fazer 2, 3 gols para valer um. Aliás, o Santos sabe muito bem o que é isso, especialmente pelo Campeonato Brasileiro de 2004. E o outro detalhe que eu acho que o Santos precisa aprender como um todo, e não é só a categoria sub-13, não são só os meninos do sub-13, são todos os times, sub-17, principal, sub-20, é que assim, você não pode entrar derrotado em campo porque o Palmeiras é o time do momento. O psicológico influencia muito, né? Porque hoje o Palmeiras é o time a ser batido no principal, no feminino, no sub-20, no sub-17. O Santos ganhou do Palmeiras no sub-17. Falei com o Helder essa semana na rádio. No Campeonato Brasileiro, na fase de classificação, chegou no mata-mata, perdeu. Mas aí depois jogou a Paulista Cup sub-16 com jogadores ali, quase que todo o time do sub-17, tirando um ou outro. E aí ganhou nos pênaltis também, né? É sempre muito difícil. O sub-15 no Paulista, o sub-14 no Paulista Cup também contra o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Então, essa coisa de um time quando chega nessa fase era mais ou menos o Santos de 10 anos atrás, né? Era o time do Neymar, meninos da Vila e tal. Todo mundo olhava para o Santos assim, pô, vamos enfrentar o Santos, essa base conhecida. E o Santos precisa perder isso. Essa paura, usando um termo até italiano, de olhar para o adversário verde do outro lado e achar que é menos capaz do que o rival. E não é. Ficou provado essa temporada que num ano de reconstrução da base, porque a base tinha virado a festa do caqui no Santos, né? Dispensaram um monte de gente, trocaram um monte de gente para que o trabalho desse frutos. Aí o sub-20 foi campeão, sub-17 chegou em semifinais das competições, sub-16 ganhou, enfim, sub-15, sub-13, sub-11, todos eles chegando nas fases decisivas do estadual, fazendo boas campanhas, enfim. Hoje é diferente, aí a gente olha para os times, né? Quem acompanhou pela internet todos os jogos, aí, muitos transmitidos, já sabe quem é quem no sub-15, quem é quem no sub-17, aí vai olhar para a meninada do time sub-13, que fez uma belíssima campanha ao longo da temporada. O time aqui, ó, Arthur do Valle, Lucas Silva, depois Giovani, João Sá, Pablo Santana, Vinícius Rabelo, depois o Gabriel Neves, Matheus Mendes, o Hilkfer entrou depois, o Davi Carvalho, que é um baita jogador nesse meio de campo, o Vitinho, que é o cabeludinho, camisa 10, depois entrou o Vinícius Rocha, o Nadson, que é outro baita jogador, o Hudson, depois entrou o Pedro Takal e o David Nogueira, que é o centroavante goleador, né, que é o cara que balança as redes, menino, né, que é um fazedor de gols nessa equipe. O Nadson também é fazedor de gols, tem muita gente boa nesse time aí, mas eles são muito novinhos, né, sub-13, eles ainda têm muito chão, a gente vai demorar, sei lá, 3 anos, né, para vê-los jogando uma copinha, por exemplo. Com 16 já dá para jogar, né, 3, 4 anos para vê-los, alguns deles na copinha, ou tendo destaque lá no sub-17, que é quando o futebol fica
na categoria de base mais pesado, mais intenso, né? Tanto é que eles jogam nessa categoria com 2 tempos de 30 minutos, né? Não é 45 nem 35, enfim. Foi ótima a campanha dos meninos. Eles fizeram uma belíssima campanha. Eles jogaram 2 vezes contra o Palmeiras, 2 empates por 0-0, um lá em Santana de Parnaíba, outro na Arena Barueri. Perderam nos pênaltis por 1 gol apenas de diferença, né? Foi 5-4, não foi aquela coisa todo mundo perde pênalti, foi só o menino lá, o João, que perdeu. E a minha mensagem para o João é o seguinte: o Rodrigo Raio, do Real Madrid, campeão da Champions League, perdeu pênalti agora pela seleção brasileira, né? E a carreira dele vai continuar, João, e a sua também vai. Quem sabe, daqui a 7, 8, 10 anos, seja você a bater o pênalti do título do Santos de uma Libertadores da América. Quem sabe, né? A vida é assim, a gente cai para levantar, erra para aprender. Hoje você teve uma lição na hora de cobrar o pênalti, você deve ter tentado certamente fazer o melhor, não foi feliz, numa próxima oportunidade você vai bater de outra forma e vai fazer. Então não se penitencie pela derrota, pela perda do título. Muito mais culpado do que você, para mim, é o juiz, né, que não deu aquele pênalti escandaloso no segundo tempo. Ali a partida poderia ter mudado completamente de figura, tá certo? Então é isso. Finalizada a temporada nas categorias de base do Santos, teve título, teve coisa que escapou por pouco, teve chegadas importantes, mas o principal, o torcedor termina o ano olhando para o sub-20 e fala: esse pode jogar no time principal. Sub-17, esse também. Sub-15, idem. Sub-13 também. Sub-11 também. Um monte de moleque que se olha assim e fala: cara, esse aqui vai um dia jogar no time principal, né? E vai ser bom. E vai ser bom. Então, é o saldo dessa temporada das categorias de base do Santos. Então, uma pena, o Santos merecia ficar com o título, fez uma excelente campanha, foi melhor que o Palmeiras na final, mas é aquilo, né? Acontece, disputa de pênalti, um erro pode ser fatal, foi, mas o que vale é o trabalho que foi realizado e que esses meninos possam seguir a carreira deles com bastante sucesso. Tá certo, meus caros? Então é isso. Como eu disse lá no começo do vídeo, mais tarde, no domingo, né? Sabe Deus que horas. Eu volto aqui para falar sobre a Vila Belmiro e também sobre as Sereias. E claro, se tiver alguma novidade na equipe principal, né? Alguma perspectiva do time de Odair Hellmann, que treina, está sendo preparado, ele quer um jogo amistoso, um jogo treino, enfim, logo a gente vai começar a ver a carinha do time do Santos com o Odair Hellmann, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe. Agora também em Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santá. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.